Hoje quem vai tocar a aula com vocês é o Everton, tá? O Everton, ele é gestor financeiro, ele trabalha também numa organização não governamental, na Teto, né? Uma organização relacionada aí também com direito à moradia. Ele tem muita experiência com essa questão de assessoria em relação à formação, à gestão, enfim, a questões contábeis de associações e outros tipos de pessoa jurídica. E o Everton vai estar com a gente hoje e na próxima terça-feira, falando de dois aspectos fundamentais da gestão dessas associações, dessas pessoas jurídicas, que são exatamente os aspectos relacionados com a gestão, com como se faz, como se gerencia uma associação, como se gerencia uma pessoa jurídica e os aspectos ligados à contabilidade, né? Aquela partezinha mais técnica, mais chata, mas que é fundamental que a gente entenda como funciona, para que quando a gente precisar declarar imposto, enfim, ou fazer qualquer tipo de transação que envolva essa associação, essa pessoa jurídica, a gente tenha firmeza em relação aos documentos, em relação a toda a documentação e o controle que a gente precisa manter da contabilidade, tá? Então, eu tenho certeza que a aula de hoje vai ser incrível. A gente vai focar, como eu já disse, no tema da gestão. Então, vamos passar por uma série de pontos super importantes e espero que vocês aproveitem bastante. Eu também vou ficar por aqui aprendendo com o Everton. Obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar o tema de hoje. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Quando vocês estiverem vendo a apresentação, me dá um ok, por favor. Tá ok, Everton. Boa. Então, boa noite. Eu sou o Everton. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou especialista em controladoria e finanças. Estou fazendo a minha segunda especialização em finanças pela Sampo, tá? Eu tenho vasta experiência na área financeira, aproximadamente 10 anos, e aproximadamente 5 anos eu tenho trabalhado com instituições financeiras, com associações não financeiras, sem fins lucrativos, associações, fundações, instituições que têm como objetivo promover a sociedade. Então, uma das maiores competências que eu carrego comigo é a experiência vasta no terceiro setor. Meu propósito como ser humano é contribuir com a associação civil, então eu uso o meu trabalho para poder ter um impacto social também, além de projetos sociais que eu venho participando, agora com o Coquette, é, esse projeto incrível para passar informações para vocês. E atualmente eu sou gerente financeiro, estou nesse propósito junto com a organização sem fins lucrativos Teto Brasil, uma organização que está presente em 18 países, que promove a superação à pobreza e trabalha através de projetos sociais e infraestrutura e moradia. Então, um resuminho sobre Everton é isso. E hoje nós vamos falar diretamente sobre a gestão financeira, a gestão de uma instituição sem fins lucrativos. Então, a gente vai passar por tópicos importantes relacionados à gestão de uma instituição sem fins lucrativos. Vamos passar pela gestão geral de uma associação, a gestão financeira, a receitas, vamos falar sobre despesas, custos, como a gente pode classificar isso, investimentos, como que eu posso melhorar a minha capacitação financeira através dos recursos que eu já tenho, sobre fechamentos de contas, o ano fiscal, a gente vai falar sobre planejamento financeiro e a importância dele, orçamento, controle, como monitorar melhor as nossas finanças para que a gente não tenha nenhum desequilíbrio contábil. Vamos falar sobre doações, fluxo de caixa e o controle efetivo de caixa, né? Então, esses vão ser os nossos principais tópicos da primeira aula. E na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais nas partes técnicas. Então, se sintam à vontade para perguntar o que vocês sentirem à vontade. Eu vou estar disponível para responder as perguntas no final dessa apresentação. E vamos lá.
Como introdução, eu trouxe inicialmente o conceito de associação sem fins lucrativos, né? Então, é uma organização que não tem como objetivo principal a geração de lucro. Ela é dedicada para causas e interesses políticos, sociais, artístico, culturais, educacional, filantrópico, religioso, entre outros, buscando atender um propósito específicos, que é a organização e a associação civil e o trabalho em conjunto para promover o melhor para a comunidade. Então, essas organizações elas são reconhecidas em diferentes regiões como ONGs, né, que são organizações não governamentais, entidades de terceiro setor e entidades filantrópicas. Quais são as principais... Deixa eu só subir aqui que está tampando a minha visão. Não estou conseguindo ver vocês. Bom, quais são os principais... Tá cumprindo. Bom, quais são as principais características para uma instituição sem fins lucrativos, né? Tem fins sociais e comunitários, então existem para servir o propósito público e social. Ele não tem proprietários privados, tem totalmente controlado por gestores financeiros, pessoas da comunidade e conselheiros. Ao contrário do que muita gente pensa, a organização sem fins lucrativos, ela tem como objetivo o lucro, ela tem que gerar o impacto social, gerando lucro, né, fechando um ano em superavitário. O que ela não pode é pegar o lucro, o fechamento positivo do ano e distribuir entre seus conselheiros e administradores. Então, o objetivo da organização sem fins lucrativos é o foco das causas sociais, então trabalha para promover objetivos específicos como educação, saúde, meio ambiente, ajuda humanitária, etc. Tá? Além de buscar por financiamentos e doações, subsídios, muitas vezes para receber doações para financiar operações dentro de uma comunidade ou dentro de um lugar específico para promover essas ações. Ela tem trabalhos que incluem benefícios fiscais, então em muitos países essas organizações desfrutam dos benefícios fiscais, como isenção de impostos, devido a não gerar lucro, então todo o resultado positivo é revertido para a instituição, tá? E desempenha um papel crucial na organização, é, fechando lacunas, fornecendo serviços e apoios onde o serviço privado e público pode não atuar. Então, ela é fundamental para o desenvolvimento social comunitário, tá? Então, tinha... Bom, e a gestão de uma instituição sem fins lucrativos. Então, o ponto mais importante para monitorar, existe uma série de aspectos necessários para o funcionamento da organização e a conformidade com a missão, que é o seu foco principal, qual são o seu pico de atividade e a sustentabilidade financeira, porque é uma instituição sem fins lucrativos, ela é feita para durar. Então, mesmo com todas as ações durante aquele período específico, ela precisa ser de qualquer forma sustentável para que ela consiga existir por muito tempo e o trabalho seja entregue por longos períodos, tá? Então, o principal objetivo é missão e objetivo, então tem que ter certificado com todas as pessoas envolvidas que é uma organização que está alinhada com com a sua missão e os seus objetivos estatutários. Então, ela tem que saber qual é a atuação dela, qual é o principal foco e como que a organização vai ajudar a sociedade geral. Ela tem que ter a governança, então, inclui a atuação da diretoria, então ela tem que ter pessoas que sejam entendentes do assunto principal na frente da organização, ela tem que criar comitês de organização para o principal foco da instituição, então tem que ter comitês sociais dentro da comunidade, precisa ter um comitê financeiro para regulamentar as ações
da pessoa que envolve o financeiro da instituição, que entra, sai recursos, realizar reuniões regulares com o conselho e a observação das práticas de governança eficazes. Bom, além disso, as finanças, então, ela precisa monitorar as finanças da organização com orçamento, receitas, despesas, fluxo de caixa, relatórios financeiros, conformidade com as leis fiscais. Ela precisa ter como ponto de vista a captação de recursos, então tem que ser uma pessoa que esteja totalmente confortável para criar estratégias de capacitação de recursos, incluir doações, doações de fundações, buscar editais que podem trazer recursos para a sua organização, associação, criação de eventos de angariação de fundos, então criar um exemplo, brechós na comunidade para conseguir fundos suficientes para manter a instituição em funcionamento e outras fontes. Desempenho dos programas, então tem que avaliar regularmente o impacto e a eficácia dos programas que estão sendo servidos à população, à associação em geral, garantindo que eles estejam alinhados com a missão e atendam às necessidades da comunidade. Então, não é uma sociedade que tem o foco principal arrecadar alimentos para a comunidade. Então, a missão ela tem que estar totalmente vinculada a isso para que as pessoas que enxerguem a instituição de fora saibam o que essa instituição, o que essa associação tem como objetivo principal. E o ponto bem importante, que é o ponto principal que traz a confiabilidade de doadores e empresas de grande porte que podem querer apoiar a associação, que é manter a transparência organizacional, divulgando informações financeiras e o relatório de impacto para os seus doadores. Então, a execução precisa ser feita durante o ano, no final do ano, o gestor ele precisa se organizar para preparar todas as movimentações financeiras, as decisões mais estratégicas com os recursos que foram arrecadados e preparar um relatório de impacto. Um relatório de impacto nada mais do que juntar todas as atividades que foram feitas e desempenhadas durante aquele ano para divulgar ao público e aos doadores em geral. Então, é muito importante o ponto da prestação de contas para que as pessoas que estejam alocando seus recursos ou doando aquilo que for material ou físico, ele tenha como conhecimento o que esse dinheiro está sendo feito e quais são as pessoas que estão sendo impactadas de forma positiva na ponta. É muito importante. Tá? Então, uma instituição também precisa ter membros e voluntários, então é muito importante que tenha voluntários envolvidos nesse processo. Voluntários nada mais é do que uma pessoa que desloca uma quantidade de horas durante aquela semana, mês ou ano para desempenhar atividades pela organização. Tá? Então, é muito importante que o voluntário ele esteja envolvido com a causa. Através do voluntário, você pode conseguir alcançar novos objetivos, conseguir chegar em ambientes que você talvez não tenha tanto conhecimento, mas que pessoas de fora podem trazer ideias suficientes para arrecadação. Então, é muito importante. O compliance e o regulatório, então, é manter a organização em totalmente conformidade com as leis. Então, é sempre ideal estar monitorando se aquela lei está sendo acompanhada, se a organização está cumprindo as suas regras, seja trabalhistas, é, é, além de impostos fiscais, etc. Estratégia de planejamento é muito importante, porque você consegue monitorar e acompanhar o crescimento e a eficácia da atividade que essa associação está sendo feita. E além da comunicação e advocacia, né, que é avaliar a eficácia das estratégias de comunicação, se as pessoas que estão recebendo as informações dessa associação estão entendendo qual é o ponto principal dessa associação, o que é que ela mais precisa de doação, se ela está precisando mais de alimentos, se ela está precisando mais de estrutura, se ela está precisando mais de infraestrutura. Então, através da comunicação de forma eficiente, traz um resultado positivo também nas outras áreas que a instituição carrega. Bom, gestão de pessoas, que é monitorar a gestão de recursos humanos. Então, se você tem uma associação que está
em uma crescente suficiente para demandar pessoas, para ter pessoas contratadas. Então, tem que ter bastante cuidado para monitorar se essas regras trabalhistas estão sendo feitas, se está tendo um trabalho exacerbado para a continuação desse colaborador dentro da associação. Avaliação de riscos, então, avaliar também os riscos que podem afetar a organização, implemente mediante gerenciamento de riscos para mitigá-lo. Então, a gente precisa monitorar, beleza, vamos construir uma casa para um morador na comunidade, será que essa casa ela está em um local correto? Será que ela não pode vir a cair no futuro? Será que o terreno ele é suficiente para conseguir alcançar o peso que essa estrutura pede? Então, sempre avaliar os riscos da operação para você fazer uma boa otimização do recurso que está ali da sua instituição, tá? E, por fim, a sustentabilidade, que é um dos pontos mais importantes, como eu falei inicialmente, que garantir que a organização esteja tomando medidas para o funcionamento em longo prazo, que pode envolver construção de reservas financeiras, desenvolvimento de estratégia para coletar fundos sustentáveis e a diversificação de programas e serviços. Tá? Então, monitorar esses elementos ajuda a manter a integridade, eficácia e eficiência da associação. E o acompanhamento ele permite que você possa enxergar os gargalos que possam surgir e se preparar para um potencial crescimento da organização dentro da sua comunidade, tá? E agora falando um pouco mais sobre gerência financeira, a gestão financeira de uma associação sem fins lucrativos nada mais é do que o processo de monitorar o planejamento e o controle dos seus recursos dentro da sua entidade. E, através disso, atingir objetivos financeiros de forma eficiente e eficaz, tá? Então, envolve em tomar decisões que sejam um pouco mais burocráticas, decisões mais estratégicas, o melhor uso desses recursos junto com um planejamento estratégico da instituição, da associação, e maximizar o valor financeiro, né? Então, usar aqueles recursos para que consiga alcançar objetivos e que esses objetivos sejam alcançáveis e qual período que será alcançável dentro de um período desenhado numa instituição. Beleza? Então, o principal benefício da gestão financeira é o planejamento financeiro. Então, você consegue monitorar aquele ano durante o seu planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele pode ser construído em diversas etapas. Normalmente, as empresas fazem de um ano. O monitoramento ele precisa ser a cada mês ou a cada semana, depende muito do fluxo financeiro, do fluxo que acaba ocorrendo dentro dessa instituição, mas é muito necessário que seja pelo menos de um mês. Então, se você não tem como planejar 12 meses, começa com um mês, depois vai aumentando para 3 meses. E essa previsibilidade financeira vai te dar mais manobras suficientes para vocês tomarem mais decisões estratégicas para a sua associação, tá? Segundo ponto muito importante é a captação de recursos, que é onde a gente consegue trazer recursos para a instituição. Então, uma gestão financeira eficiente consegue trazer alternativas, participar de um planejamento para capacitação de recursos e trazer retornos mais rápidos e positivos para a sua instituição. Analisar os custos, então entender se o que essa instituição está gastando o suficiente ou se ela está gastando mais do que necessário, onde que é bom fazer os cortes, adaptar, realocar recursos, onde que eu preciso gastar menos. Esse ano eu consigo investir mais em projetos, esse ano eu preciso segurar um pouco e usar o meu recurso para aumentar o impacto da minha associação. Então, a gestão financeira apoia um pouco nisso. Gestão de ativos e passivos. Então, gestão de ativos é gerenciar os dinheiros, né? Tudo que é monetário dentro da instituição, entradas, saídas, movimentações diárias, semanais, anuais. E os passivos, que são os patrimônios da instituição, tá? Através do fluxo de caixa, você consegue enxergar
a movimentação de entrada e saída do seu recurso através de uma escala de tempo. Você pode monitorar também exatamente de um dia até um ano, depende muito do seu fluxo financeiro e da necessidade de caixa que você precisa. Investimentos, risco e retorno, então, aonde alocar o meu recurso, eu estou alocando para o projeto correto, esse projeto ele tem uma visibilidade boa que pode me trazer recursos, etc. Relatórios financeiros, que é montar informações dentro de uma cadeia de informações para que tenha na sua própria mão, como gestor financeiro, decisões mais rápidas e pautadas para a instituição. E estratégia financeira é alcançar objetivos durante um período específico para alavancar os recursos da instituição. Prestação de contas e transparência nada mais é do que apresentar para nossas organizações e parceiros o trabalho que foi implementado, o trabalho que está sendo executado na sua instituição e trazendo transparência para ganhar a confiabilidade do nosso doador. Tá? E aí, entrando no âmbito de receita, receita nada mais é do que entrada de dinheiro ou recursos financeiros, então podem ser bens, serviços, então a receita ela pode vir através de uma pessoa que está trazendo matéria-prima para aquele projeto, através de, tudo bem, eu não posso doar dinheiro, mas eu posso trazer para você uma pessoa que pode implementar um mapa de risco dentro da sua comunidade. Então, receita é tudo que está entrando como benefício para a instituição e ele está dentro do balanço financeiro da entidade. Então, receita é tudo que está entrando para a nossa instituição através de outras pessoas dentro de uma associação sem fins lucrativos. Tá? As formas mais comuns de receita são vendas. Então, se você é uma associação que utiliza, Everton, eu formato, eu pego a seda e transformo em camisa. Eu posso vender isso? Posso. Então, através da construção desse processo de construir camisas, de desenhar camisas, vender camisas, você está trazendo retorno de vendas referente a esse investimento. Receitas de aluguel, então, se você tem uma associação dentro da sua comunidade e tem alguém que quer fazer uma festa de aniversário, você aluga essa associação e traz dinheiros como receitas de aluguéis. Juros de dividendos nada mais é do que colocar recursos no banco para trazer retorno e juros. Juros nada mais é do que dinheiro, que é o que você ganha quando você empresta algum dinheiro dentro de uma instituição. E dividendos é receber uma parte do bônus de um investimento que está sendo construído a partir de um dinheiro que foi alocado. Tá? Taxas e comissões, então, se você tem um evento na comunidade e aquele evento cobra R$ 50 pela camisa, isso é uma taxa, e a taxa deve ser mantida dentro do balanço patrimonial para que a gente possa acompanhar as entradas, as saídas, o que gerou retorno positivo, o que não gerou, através das comissões. Financiamento público, então postulações em editais, postulações em grandes empresas que doam recursos financeiros para associações sem fins lucrativos. E é isso. Sobre as despesas, despesas são gastos financeiros executados por uma entidade, pode ser pela pessoa, pela empresa, como parte das operações e atividades cotidianas. Então, modelos específicos de despesas são despesas operacionais. Então, se eu preciso manter uma pessoa dentro da minha organização e essa pessoa utiliza um celular com um aplicativo pago para mapear a minha comunidade. Então, isso é uma despesa operacional. Eu pago todo mês o aluguel desse aplicativo para o meu colaborador usar, para o meu voluntário usar dentro da comunidade. Isso entra numa despesa operacional. Despesas de juros, nada mais é do que chegou uma conta atrasada. Quando você paga um dia depois, já tem um acúmulo de juros para ser pago, isso entra como despesa.
Despesa de depreciação nada mais é do que comprei uma caneta hoje de R$ 1, amanhã ela está valendo 90 centavos. Essa informação ela precisa ser sinalizada no balanço patrimonial para a gente conseguir acompanhar a movimentação financeira anual de cada instituição. Despesa de manutenção nada mais é do que atos de correções que são necessárias, independente do ambiente. Então, se eu tenho uma associação, se eu tenho uma sede comunitária e essa sede está com o banheiro quebrado, qual que é a despesa que eu vou ter para executar essa manutenção do minha sede comunitária? Despesa de matéria-prima, nada mais o meu banheiro está quebrado, eu vou precisar comprar um chuveiro, essa é uma despesa de matéria-prima. Despesas de pessoal, salário, benefícios de pessoas que trabalham dentro da associação, impostos e taxas que são cobrados pela Receita Federal ou por bancos para executar algum tipo de serviço. Isso entra no âmbito de despesas. Tá? Então, a despesa de marketing e publicidade também está dentro de despesa. O quanto você usa publicidade, Everton, eu contratei o Google para divulgar a minha associação para ter um retorno positivo. Então, essa é uma despesa de publicidade e as pessoas que vão ver vão te dar um resultado financeiro lá no final. Sobre custos, custos são gastos financeiros associados à produção. Então, se eu tenho uma fábrica social dentro da minha comunidade que constrói, que industrializa a camisa, então tudo que está vinculado à minha camisa é um custo para a minha fábrica social, não é uma despesa. Os principais tipos de despesas e de custos são custos diretos, custos indiretos, custos variáveis, custos fixos. Custos fixos nada mais é do que aluguel, energia, água, refrigeração, etc. Custos variáveis são custos que podem acontecer em um momento ou outro, não é um custo que é recorrente. Custos indiretos são custos relacionados a, por exemplo, manutenção de uma máquina dentro da minha indústria, e custos diretos são custos que são totalmente voltados à minha operação em geral. Custos de oportunidade nada mais é do que aqueles custos que a gente tem, por exemplo, eu, Everton, recebi um pedido de 100 camisas para entregar a uma associação. O custo de oportunidade eu peguei um recurso, aloquei para essa despesa, para esse custo, para poder entregar uma produção no final. Custo de produção é tudo aquilo que envolve o processo. Então, se eu estou construindo uma camisa, eu preciso da seda, a seda precisa de linha, a linha precisa da costureira, tudo isso está voltado ao custo de produção. E custo de transporte e logística é tudo que está incluso no processo de entrega ou armazenamento de um produto específico. Sobre investimentos, os investimentos se referem à alocação de recursos financeiros com o objetivo de retorno financeiro a longo ou a curto prazo. Então, pode ser algum recurso que você mantenha na sua instituição, que está parado por algum objetivo específico, e você pode usar aquele recurso para poder investir em algum lugar que possa trazer retorno financeiro no futuro. Então, Everton, eu recebi R$ 100.000 como doação para entregar um projeto em 12 meses dentro da minha comunidade. O que eu posso fazer? Eu tiro esse recurso de dentro da minha conta corrente, faço uma aplicação dentro do banco para poder ter retorno de dinheiro além daquilo que está parado, né? Então, eu posso fazer resgates mensais para poder movimentar as contas que são necessárias e conseguir entregar o projeto tendo outro tipo de financiamento através de recursos de investimento. E os principais são investimentos financeiros, investimentos de empresas, investimento em projetos, que é o exemplo que eu dei de pegar o recurso e investir em 100 camisas para poder produzir, e através dessas 100 camisas eu quero alcançar o objetivo de vender pelo menos pelo dobro. Isso é um investimento. Investimento em educação e desenvolvimento pessoal
nada mais é do que pegar o recurso que você tem disponível para qualquer tipo de atividade e investir em uma pessoa para que ela possa desenvolver uma atividade específica que seja necessária. Bom, sobre o fechamento de contas do ano fiscal, é um processo no qual a empresa encerra suas operações financeiras de um período específico. Normalmente ele é feito através de mês, trimestre ou ano fiscal. Tem algumas organizações que preferem fazer processos em todas as etapas. Eu, por exemplo, prefiro fazer fechamentos mensais. Depois, nos mensais, eu confiro durante os 3 meses e fecho o trimestral. E no final do ano, eu pego os trimestres e confiro e fecho o anual. Então, isso traz a confiabilidade da informação que está sendo passada para o doador, tá? Então, o principal ponto é fiscalizar todas as transações comerciais, então receitas, despesas, lucros, perdas, desculpa, ativos e passivos. E através disso, depois de tudo montado em uma estrutura de balanço patrimonial, você vai entender se a sua instituição teve um déficit ou superávit. E esses termos, eles descrevem a diferença entre as receitas e despesas de um determinado período, seja para uma pessoa, uma empresa ou uma organização. Bom, desculpa. Sobre déficit financeiro, ocorre quando as despesas elas são superiores às receitas durante um determinado período de tempo. Isso significa que a entidade gastou mais dinheiro do que arrecadou nesse período. E o superávit financeiro, por outro lado, ocorre quando as receitas excedem as despesas. Então, no grosso modo, a gente entende que quando a empresa, a associação, ela gerou lucro, ela teve um superávit financeiro, e para associações sem fins lucrativos, esse superávit ele deve ser aplicado no próximo ano na própria entidade. Então, eu posso pegar esse superávit financeiro e entregar mais um projeto que não estava planejado, eu posso pegar esse dinheiro e alocar em alguma coisa específica que eu tenho planejado, etc. Aqui para vocês eu trouxe um modelo de balanço patrimonial. É claro que esses valores são disponibilizados na internet. Qualquer um que for no Google pesquisar balanço patrimonial do museu, vai aparecer esse balanço patrimonial. Na coluna esquerda, a gente encontra o ativo, né? Tudo que é ativo da empresa, então disponibilidades, que é caixa, banco e movimentação, aplicação financeira, recursos que temos a receber, créditos que não temos certeza, mas que há possibilidade de movimentar durante o ano, valores de bens e serviços, despesas a apropriar, então alguma despesa que a gente vai deixar de ter e está voltando para o nosso caixa. Então, no ativo não circulante entra a parte do realizável a longo prazo. Então, se você tem algum investimento ou algum aluguel, por exemplo, eu tenho um calção na mão de uma instituição. Esse valor ele fica alocado no ativo não circulante. Se eu tenho alguma doação específica de obra de arte, antiguidades, ele entra como imobilizado. Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, ele fica dentro do ativo não circulante, como o nosso patrimônio, em caráter não imobilizado também. E do lado direito, tem um passivo, não, o passivo circulante, que são todas as nossas obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, obrigações administrativas operacionais, então contas a pagar, tá tudo dentro desse corpo. Provisões, então, que eu tô fechando o ano de 2012, então em 2013, no mês de janeiro, eu já tenho algumas obrigações fiscais para cumprir, isso entra dentro do nosso passivo circulante. Outras obrigações, então, valores a regularizar, dívidas que a gente construiu e que está sendo pendente, etc. E no final tem o patrimônio social, que nada mais é o resultado do ativo total com o passivo total e o resultado dentro do ano corrente. E dentro desse patrimônio social, a gente entende se houve déficit ou superávit. Lembrando sempre que se uma empresa entrou em déficit durante o ano e tem caixa sobrando de um ano anterior,
Aquele caixa que fechou no ano anterior, ele é trazido para o ano corrente para zerar as contas. Então, é sempre necessário que, de um ano para o outro, você se proteja para as obrigações financeiras de um ano seguinte, para que tenha como cobrir despesas não planejadas. Boa. Sobre orçamento, orçamento empresarial também é conhecido como orçamento de negócios, né? É uma ferramenta essencial para o planejamento financeiro, e o planejamento estratégico de uma instituição. Ele envolve nada mais do que a previsão e a alocação de recursos financeiros para as áreas da organização que tem como objetivo atingir metas e objetivos específicos. E os principais tipos de orçamento planejamento financeiro, controle financeiro, alocação de recursos, tomada de decisões. Dentro do orçamento, existem essas quatro regrinhas ou quatro tópicos importantes para que você consiga trazer soluções para esses quatro tópicos, que são planejamento financeiro, alocação de recursos. Então, se eu tenho um planejamento financeiro bem estruturado, eu sei para onde que eu vou alocar o meu recurso naquele período de tempo. O planejamento financeiro, como eu já expliquei, ele pode ser feito em um período de mês ou ano. Eu posso entender se o projeto de saneamento básico ele é urgente e se eu consigo executar dentro daquele ano que está sendo planejado. Eu consigo controlar o meu financeiro, então eu posso entender se eu estou gastando muito, se eu estou gastando um pouco de dinheiro, ou se eu posso gastar um pouco mais de dinheiro dentro de qual mês, e tomar decisões estratégicas, que é pegar a visão geral do nosso fluxo de caixa, que é o resultado do nosso orçamento, para poder mapear as atividades e tomar decisões mais urgentes ou as decisões que são mais prioritárias dentro de uma associação. Sobre doações, doações nada mais é do que a transferência voluntária de dinheiro, bens ou serviços para indivíduos, exceto a satisfação de contribuir, né? Então, apoiam entidades sem fins lucrativos, instituições de caridade, projetos humanitários e causas sociais, visando melhorar vidas e promover ideais. Principais tipos de doações são dinheiro, nada mais é do que o próprio recurso, né? O dinheiro que a gente conhece mesmo. Doação de bens, se eu tenho uma cadeira em casa que não me serve mais e ela está em bom estado, eu posso doar isso para uma associação sem fins lucrativos. Essa doação, todo tipo de doação ele precisa entrar no balanço patrimonial, porque envolve questões financeiras dentro da sua organização. E doações de serviço, que nada mais é mão de obra para a gente poder entregar as ações sociais que essa instituição delega. E doação de tempo, que nada mais é os voluntários da sua instituição, da sua associação civil, que desempenha ou designa algum tipo de tempo durante a semana ou ano para executar atividades dentro da organização. E doação de ações, que nada mais é do que eu tenho uma instituição, a minha empresa tem um capital aberto nada mais é uma empresa que possui sócios e colocou a nossa empresa na Bolsa de Valores, e essa Bolsa de Valores aloca parte dos seus recursos para serem comprados cotas dentro da sua instituição. Então, eu posso ter uma empresa que tem um percentual da Bolsa de Valores e eu posso doar algumas ações para uma associação para que o retorno do meu lucro financeiro possa ser distribuído para aquela associação diretamente. E doação testamento nada mais é do que eu posso vir a falecer e já deixar um testamento pronto, alegando que eu, Everton, deixo parte dos meus bens para aquela associação com o objetivo que aquela associação possa trazer benefício no futuro. Sobre fluxo de caixa, o fluxo de caixa é uma ferramenta financeira que registra a movimentação de dinheiro em uma empresa durante o período de tempo específico e acompanha todas as entradas e saídas de recursos financeiros, ajudando a monitorar e gerenciar a sua liquidez, que é
entender os principais cenários da instituição naquele período de tempo. Então, através no movimento de caixa, você consegue monitorar as entradas e as saídas de dinheiro da sua organização e, através disso, entender se as prioridades estão sendo dadas de forma eficiente dentro daquele período de tempo. Então, do lado direito tem um tópicozinho de movimento de caixa. Esse movimento de caixa, ele é preenchido através de um número de documentos. Você pode criar um número de movimentação. Então, podemos colocar como exemplo um, o histórico, que é pagamento de conta de energia. Do lado direitinho, é uma entrada, uma saída, você aloca o recurso. E aí, no final, vai fazendo as movimentações. Normalmente, o movimento de caixa, ele é para ser feito diário. Mas se uma instituição que tem um movimento pequeno de entrada e saída de recursos, esse movimento, esse livro de caixa, ele pode ser mensal e precisa ter o cuidado de fechar o caixa no dia. Então, lancei a movimentação no dia 1, só tive movimentação no dia 3, eu tenho que ter atenção no resultado final do dia 1 para fazer as entradas e saídas exatas do dia 3, como por exemplo. Do lado esquerdo tem um livro de movimentação de caixa. Esse livro de movimentação de caixa, ele é feito através do Excel, então foi feito para vocês aqui, então podem seguir como exemplo quando o material for concedido. Nada mais é do que pegar o primeiro dia da última movimentação mensal, o saldo final, e a partir da sublinha, né, da linha subsequente, a gente soma. Então, o exemplo está dado. No dia 10/2/2022, eu fechei o mês de janeiro com R$ 3.000. E aí, no dia 13, eu tive o recebimento de um recurso, né, uma doação de R$ 400, e ficou no meu caixa R$ 3.400 dentro da minha associação. E aí, no dia 19, eu tive uma movimentação de material de escritório que me custou R$ 200. Eu movimento essa saída de R$ 200. Eu movimento essa saída de R$ 200 e coloco o saldo final abaixo disso, certo? E aí, no dia 20, eu tive uma movimentação de recebimento de uma nota fiscal. Então, alguém me doou, por exemplo, R$ 1.000 para eu comprar material de escritório, novamente. E aí, eu dou entrada nesse recurso, faço a entrada do recurso numa movimentação de caixa e coloco no saldo final, resultado final, a soma. E no dia 22, eu tive um pagamento de fornecedor, e esse fornecedor me cobrou R$ 600. Eu fiz o pagamento, monitoro a saída de R$ 600 e coloco o saldo final de R$ 3.600, que é o final do mês de fevereiro. E aí, Everton, no mês de março, o que é que eu faço? No mês de março, você pega a última movimentação de caixa que você teve no mês de fevereiro e aloca como saldo inicial do mês anterior, né? Saldo final do mês anterior. E aí, através do saldo final, você vai entrando e saindo recursos das próximas movimentações dentro do mês corrente. Bom, eu acho que foi isso. Eu vou abrir para vocês para ver algumas perguntas que vieram no chat, em casos de dúvidas. Dá um minutinho. Everton, só te passando que você já pode responder as dúvidas no documento. Boa, tô indo lá. Obrigado. Valeu. Nada. Bom, a primeira pergunta foi da Érica Macário. E a pergunta dela é o seguinte: quais são as obrigações fiscais e a partir de quando começa a ter que declarar e pagar? Érica, eu não entendi muito bem a sua pergunta. A gente está falando de obrigações fiscais da associação ou da movimentação do ano corrente? É importante a gente ter essa diferença, mas trazendo um âmbito legal bem grande, as obrigações fiscais começam a partir do momento que você abre o CNPJ, né, da sua associação. Então, abriu o CNPJ, já começa a ter algumas obrigações fiscais. Normalmente, a obrigação da declaração, por exemplo, de imposto de renda, entre outros,
ele nasce a partir do ano que foi executado. Então, fechou um ano, independente do período que você começou. Então, comecei a minha empresa 20 de dezembro de 2023. Everton, qual que é o ano que eu vou começar a declarar? O ano de 2023. Sempre por ano fiscal, ele não pode ser ano corrente, então você não pode, eu comecei 20 de dezembro, eu só vou declarar 21 de dezembro de 2024. Não, ele é através de ano fiscal. Então, fechou o ano de 2023, você pega o seu relatório de movimentação de caixa, entende se a sua instituição tem isenção de TCMD pelas doações que foram recebidas, entende se as empresas têm pessoas vinculadas de forma de recursos humanos, que são pessoas contratadas dentro da instituição, e faz esse balanço. Obrigações trabalhistas, elas são movimentações mensais. Obrigações fiscais, né, para declarar na Receita Federal. Faturamento sobre lucro uma vez por ano. Mas se você precisa entender, Everton, eu preciso pagar um imposto referente à nota fiscal que eu emiti para um doador. Essa apuração ela precisa ser assim que termina a emissão da nota fiscal para que você consiga entender quais são os impostos que você tem para pagar. Existem vários tipos de associação, então, existem associações que têm como objetivo promover a educação, existem associações que têm como objetivo promover o negócio local, então, cada um tem uma série de obrigações fiscais que precisam ser cobridas e que na próxima aula a gente vai trazer um pouco mais dentro desse processo, quais são as obrigações fiscais de cada cor. Boa. A segunda pergunta é: um grupo pequeno, tipo coletivo de pessoas negras com 17 mulheres, mas que tem como alcance o atendimento para 120 mulheres. Durante a pandemia e pós 2021, é obrigatório ter um contador? Ó, toda instituição que possui um CNPJ precisa de declarações fiscais ao fisco, né, que é a Receita Federal. Então, eu indico que tenha um contador para que ele possa mapear, independente do tamanho da sua instituição, para que ele possa mapear os benefícios também para a sua organização. Não é nem por apurar o que você precisa pagar, mas é para você conseguir alcançar novos objetivos, como, por exemplo, um planejamento tributário adequado. Eu sou uma ONG, eu tenho um benefício de TCMD, como é que eu posso me adequar? E um contador, ele tem essa bagagem para poder conseguir alcançar novos objetivos. Se você é uma instituição pequena que não tem condições financeiras de manter um contador mensalmente, eu sugiro que tenha uma consultoria através de empresas que fornecem esses serviços, o Sebrae está aí, eles fornecem consultorias gratuitas para que possa orientar melhor sobre essas construções do CNPJ. Mas é muito importante que um contador ou um consultor financeiro que tenha conhecimento com tributos possa te ajudar a construir esse processo. Então, se você é uma organização pequena, que não tem faturamento ao longo do ano, não precisa de um contador, mas é bom ter uma consultoria tributária para poder te ajudar com outras frentes. Terceira pergunta, essa pergunta tem um complemento, Ana Bernardino, né? Eu preciso ter um contador mensalmente para manter minha associação em funcionamento? Depende do tamanho. E depende do seu expertise referente a tributos, né? Então, se você tem uma instituição pequena, não é obrigatório você ter um contador mensalmente. Mas se você tem uma instituição muito grande, que tem um volume alto de entradas e saída de recursos, eu sugiro que você tenha, até para você otimizar o seu tempo como administradora e deixar o contador fazer as atividades contábeis e as obrigações fiscais. É mais de cunho obrigatório, né? Não é de cunho obrigatório. Eu oriento porque é um trabalho muito específico e, na maioria das vezes, tentando fazer pode dar algum problema, mas existem também instituições, como eu falei, o Sebrae, que orientam muito bem sobre isso, mas que não anula o trabalho de um contador, por exemplo.
Terceira pergunta, Érica Macário, novamente. Consegui o nosso CNPJ agora em setembro, mas ainda não temos nada relacionado à nota fiscal. Não sabemos como tirar. É obrigatório pagar um contador ou temos a opção de nós mesmos executar essa parte? Boa. A nota fiscal não precisa um contador vincular o seu cadastro à emissão de notas fiscais. Na internet mesmo, eu posso mandar aqui no chat depois, ou no nosso material que a gente vai fornecer para vocês, os caminhos que vocês podem seguir para a emissão de notas fiscais. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa que fornece consultorias empresariais para negócios na área financeira e gestão de instituições, e eu emito notas fiscais, eu mesmo, Everton, né? Mas eu precisei delegar um tempo para desenvolver essa atividade, procurei um contador especializado para me passar as alternativas que eu tinha, e a partir desse momento eu sempre faço, mas não é necessário, obrigatório você ter um contador para emitir nota fiscal. O próprio portador com um CNPJ consegue emitir isso. E a quarta pergunta. Falando das doações, gostaria de saber, por favor, como atuar de forma diligente para que não seja apontada como qualquer fraude de doação. Como informar a entrada desses valores na Receita Federal eventualmente? Boa. Essa pergunta é maravilhosa. É, O processo correto de todo o recebimento de doação você precisa anexar isso a um contrato ou a um recibo de doação, ou se for um produto específico, vocês podem pedir para que a empresa que esteja doando emita uma remessa de bonificação ou doação. Então, aí, nesse momento, a empresa vai emitir a nota de remessa, essa nota de remessa ela já vem como doação, e você vincula como doação dentro do seu balanço patrimonial. Essa é a forma mais correta para não ter problemas com a Receita Federal. É, é, um outro ponto específico também dessa pergunta é preciso ter muito cuidado referente a recebimento de doações, porque a gente entende também que existem riscos, né? Então, muito cuidado, avaliem as pessoas que estão trazendo essas doações para vocês, verifiquem se aquelas doações ela tem documentos corretos para vincular à sua instituição, porque o âmbito do terceiro setor, da associação sem fins lucrativos, ela é muito auditada a todo tempo. Então, é muito importante que você saiba também a forma que seu dinheiro, que o dinheiro está chegando, desculpa, na sua instituição. A quinta pergunta é do Valdivino. Everton, como e quem define o ano fiscal de uma instituição, associação? Não existe uma regra específica de quem criou isso, mas o ano fiscal é sempre o ano corrente. Exemplo, o ano 2023, quando a gente fechar no mês de dezembro, o último ano fiscal foi 2023. Então, é sempre o ano que está sendo corrido aquele balanço. Não tem uma regra específica, eu também não sei quem criou isso, mas no âmbito contabilidade, gerencial, a gente sempre usa o ano correto. Exemplo, construiu uma empresa, abriu em outubro, o seu ano corrente é de outubro até dezembro de 2023. Ele nunca vai de um ano para outro, ele não vai de 2023 para 2024. O ano fiscal é sempre o ano corrente das operações antes do fechamento, que é o último dia do ano, 31 de dezembro. A próxima pergunta é: eu legalizei uma instituição esse ano, mas não estou realizando as atividades devido a algumas atividades. Tenho que pagar algum tributo? Bom, se a sua instituição for uma associação civil, você precisa monitorar o seu faturamento. Se você não está tendo faturamento na sua instituição, não existe nenhuma obrigação contábil para ser executada. Mas se dentro desse ano fiscal você teve alguma movimentação financeira, eu sugiro que você monitore isso para que quando fechar o seu ano fiscal, mesmo que seja retroativo os 12 meses, você consiga fazer isso de uma forma correta com a Receita Federal.
É muito perigoso, pessoal, esconder informações da Receita Federal, porque a Receita Federal recebe as informações das duas pontas, das pessoas que estão doando e das pessoas que estão recebendo a doação. Então, quando essas informações elas não se cruzam, a Receita Federal chama de... Ai, esqueci o nome, mas a Receita Federal tem um processo de conferir essa movimentação e aí aciona as pessoas envolvidas no processo para declarar. Você doou mesmo? O que foi que aconteceu? Porque a associação tal não recebeu, não disse que não recebeu essa doação. Quem é que está mentindo? Quem é que precisa fazer a correção? Boa. Essa pergunta foi da Romilda. E Cláudio Matos, esse material teremos, em caso de dúvida no futuro, como podemos consultar? Qual material específico, Cláudio? Existem alguns processos do contador que a gente não consegue disponibilizar porque é um trabalho direto de uma área específica. Mas dependendo da sua dúvida, eu posso incluir sim, sem problemas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que pode ser interessante, Everton, perguntar se o Cláudio Matos quer fazer pergunta no microfone, porque eu acho que ele fez mais duas perguntas aqui. Não sei. Cláudio, E Cláudio, pode falar para a gente ouvir. seria legal. Oi, pessoal, tá me escutando? Oi, Cláudio, estou te ouvindo. Então, essa primeira pergunta que eu fiz é do material que você colocou mesmo, se a gente vai receber esse material. Tá mudo. Alô, alô? Agora eu tô te ouvindo. Tá escutando? Agora Eu fiquei sim. sem som aqui. Pode Tô falar, tô sem te som. ouvindo. Tá me escutando? Agora sim. Tá? Então, a segunda pergunta é se... A segunda pergunta é... A gente recebeu um CNPJ agora, mas o grupo tem um recurso. Esse recurso é fruto de doação e de contribuição dos associados. E, e a nossa dúvida que a gente está trabalhando agora junto com o Felipe aí é como lançar esse recurso nesse caixa que vai ser o caixa do com o CNPJ, entendeu? Entendeu a pergunta? Tô sem som. Não, a gente está te ouvindo, Cláudio. Everton, ficou clara a pergunta ou você quer pedir esclarecimento? Agora. Não sei, não tava conseguindo falar, desculpa. Cláudio, eu entendi, só que eu preciso de algumas informações antes. Você está conseguindo me ouvir? Eu fiquei sem som, não estou escutando nada. Não sei o que aconteceu. Tá me ouvindo? A gente está te Eu ouvindo. fiquei sem som. Segue Eu aí. acho que o Cláudio está no carro, né, Cláudio? Acho que ele que não tá ouvindo, né? Cláudio? Tá me ouvindo? É melhor. Vamos passar para o próximo, depois a gente volta para ele? Beleza, Everton. Estou vendo que o Valdivino levantou a mão aqui também. Valdivino, será que você pode abrir a câmera para aparecer aqui na tela junto do Everton? Se não, pode falar, sem abrir.
a câmera, só o microfone. Tá, talvez a Neide, então. Neide, você consegue abrir a câmera e o microfone? Fica à vontade para fazer a pergunta. Boa noite, eu me chamo Neide, faço parte do Grupo Residencial Esperança. A gente tem 8 anos morando em casa, somos 70 famílias. E a dúvida do Cláudio é a seguinte, Everton. A gente, quando se formou como grupo de uma cooperativa, a gente começou a fazer doações. Algumas famílias sempre pagaram, outras pagaram uma parte, outras nunca pagaram. A gente tem um capital de giro. E a gente montou o nosso CNPJ em dezembro ou em janeiro desse ano. Foi dezembro do ano passado, a gente terminou a votação, mandou a ata para a cartório. E aí a gente tem esse recurso que está no nome de uma pessoa que, inclusive, está até adoentada. E a gente precisa saber o seguinte: como é que a gente transfere esse recurso para uma conta da associação, certo? E como fica esse recurso se todas as pessoas envolvidas, tem umas que pagam, outras não. Eu, por exemplo, vou abrir o jogo aqui, deve ter uns 3 anos que eu não pago R$ 10 por mês. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que o Cláudio quer saber. Como é que a gente vai fazer esse fluxo de caixa e como é que fica essas... Isso vai gerar uma cota para 70 famílias, porque a cooperativa são 70. Como é que a gente vai botar isso? Vai botar cotas para quem nunca pagou, cota para mim que devo, paguei 5 e devo 3, é mais ou menos isso, tá bom? Obrigada. Ô, Neide, só mais uma informação, é cooperativa voltado em quê? Qual que é a função da cooperativa? Peraí. Agora eu tô te ouvindo. Tá mudo de novo. Pronto, agora eu acho que foi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, eu não vou futucar na tela, não. Tá aparecendo um negócio aqui. Nós somos uma cooperativa habitacional que a gente. É porque você chegou agora e a maior parte das pessoas já estão cansadas de saber disso. A gente é uma cooperativa habitacional que começou a se reunir através da União de Moradia. A gente conseguiu o terreno numa concessão da prefeitura para uso do terreno por 100 anos. E a gente conseguiu o recurso do governo federal através do Minha Casa Minha Vida entidade. Essa entidade diferencia a gente de construtora, porque a gente, quando assinou o contrato com a Caixa Econômica, a gente disse que ia dar nossa mão de obra como contrapartida. A prefeitura entrou com o terreno, o governo federal com recurso para o material e a gente com a mão de obra. Então, a gente se denomina cooperativa, mas quando foi para fazer o CNPJ, a cooperativa era uma coisa muito mais difícil, a gente votou por associação, a gente tem um recurso, eu não tenho ideia de quanto tem, porque eu sou somente secretária, eu não sou a tesoureira, não tenho ideia de quanto tem, mas tem uma quantidade de dinheiro que a gente precisa até tirar o nome da atual secretária agora, que está com problemas sérios de doença, entendeu? Então, é mais ou menos isso que a gente está meio embolado, sem saber como é que vai fazer, principalmente porque tem uma urgência de tirar esse dinheiro da pessoa que, inclusive, está com o nome na ata de associação. Entendi. Beleza? Desculpa. Essa associação, ele possui quantas pessoas responsáveis? Existem conselheiros, existe uma pessoa que administra, né, que é o presidente, ou não tem, só é feito em nome de uma pessoa e essa pessoa delega as outras? A senhora tem essa informação? Porque existe Tem. uma diferença, né? Por exemplo, o diretor tesoureiro ou o diretor presidente, ele pode fazer a movimentação direto para uma conta da associação. Isso aí vai vincular só como transferência de posse, porque esse dinheiro já não era dele. Exato?
Aham. Aí hoje é arrecadado na conta de uma pessoa física e vocês querem criar uma conta PJ da associação para transferir o valor. Isso, isso. Exatamente. Nós Então ele temos só precisa de. coordenador e vice-coordenador, duas secretárias, duas tesoureiras e esqueci o cargo do Sérgio. Se o Sérgio estiver aí, fala para mim no chat. Além disso, a gente está montando agora o Conselho Fiscal, que a gente teve no período de obra. A gente vai retomar esse Conselho Fiscal, porque na época o Conselho fiscalizava o recurso que veio do governo federal. Para ficar claro para você, eu costumo dizer uma fala única que para um prego gasto nessa obra aqui de 70 casas, a gente tinha 3 orçamentos e nota fiscal de tudo isso. Então, o Conselho Fiscal, a gente prestou conta durante muito tempo, mas isso foi o recurso do governo, não agora que é uma doação. O morador até paga se quiser, entendeu? A atividade principal do Conselho Fiscal é justamente pegar essa prestação de contas e validar as contas, né? Então, o Conselho Fiscal tem Uhum. que pegar as contas que foram executadas e dizer para o Conselho Diretor: Conselho Diretor, essa associação está seguindo as normativas, está fazendo as compras realmente voltado à associação, não tem nenhum desvio de recursos, o dinheiro não está sendo feito de forma ineficiente, tá? Mas o papel mesmo de gerenciar por exemplo, 3 orçamentos é do gestor da organização. Quem é que está responsável e frente à organização é essa pessoa que vai liderar isso, tá? Então, o Conselho Fiscal é outra parte. Tá. Você perguntou se tinha um conselho fiscal, não foi o conselho executivo. Se Porque tem um Conselho Executivo. essa parte do recurso federal, ela praticamente já se encerrou. Isso é uma coisa que a gente Sim. tem que resolver com a Caixa Econômica. O gargalo principal agora é como é que a gente faz a transferência desse recurso para o CNPJ da cooperativa, até porque a Caixa Econômica está pedindo a assinatura da secretária. Tem que constar o nome da secretária numa conta conjunta. Secretária e coordenador, Sim. entendeu? As pessoas que são E esse cabeça da recurso, instituição. isso. E esse recurso depois, o que acontece com ele? Ele é dividido em cotas para todos os moradores, ou é só para quem pagou, para quem está atrasado tem que ficar em dia para ficar igual com quem pagou? Isso aí tem que ser caráter votado por quem está dentro das cotas, tá? Isso aí não existe uma regra principal sobre a divisão de cotas, mas isso precisa levar em reunião e o conselho vai deliberar. Por exemplo, vão ser propostas, né? A proposta 1 é todo mundo recebeu o mesmo valor, a proposta número 2 é só quem pagou recebeu, e a proposta número 3 ao invés de alocar para os moradores, a gente vai construir um parque infantil na comunidade. Então, tudo isso tem que ser votado e, através dessa votação, tem que ser criada uma ata e essa ata assinada por todas as pessoas presentes. Ficou claro? Ela não está conseguindo tirar o mudo. Agora acho que Aí. foi. Eu acho que, assim, tem outras perguntas para ser respondida. A gente vai precisar de um pouco mais de tempo para assimilar tudo isso, porque são muitas dúvidas e se eu começar a falar aqui, quem me conhece já sabe que a gente vai entrar pela noite adentro. Mas a explicação que você já me deu já é bem, bem clara. A Certo. Caixa Econômica está correta em pedir 2 pessoas da associação para Exato. assinar, né? E Exato. depois tem que ser colocado em plenária para todos os cooperados, no caso, as 70 famílias, decidir como é que vai ser feito com esse dinheiro, né? Exato. E a decisão pode ser apenas com as pessoas que estão presentes, né? Não precisa exatamente os 70 Os estar 70. lá. Então, se as pessoas que estiverem no local
por votação, decidir que o melhor é a opção 1, então todas as pessoas que estão dentro dessa cooperativa aceitam. Tá ok. 50% mais um, que é o que a gente botou aqui em ata? Exato. Uhum. Beleza. Obrigado, Everton. Muito Nada. esclarecedor. Posso passar agora para o Valdivino? Boa noite, Everton. Boa noite, Quer falar pessoal. agora? Já estou Oi, falando. Boa Valdivino, tudo noite. bem? Tudo bom, Everton? Parabéns aí. Parabéns não, Certo. obrigado, né, pela aula. Muito esclarecedor. Só fiquei numa. Eu fiz uma pergunta aí no chat, mas como eu acho que você não viu, e aí a companheira pediu, né, que eu entrasse, eu fui correndo para colocar a camisa. Por isso que eu demorei a entrar. Mas Sem assim, problemas. eu, eu, eu trabalho com associações desde bem antes, né, de 96. Eu fui fundador aqui de uma associação aqui da comunidade. Em 96, fui o primeiro presidente da associação e tal. A gente sempre ocupou, né, contadores para fazer as declarações. E aí, no início, lá nos anos 90, a gente trabalhava, tinha a obrigação de todo ano declarar dois documentos. Um era a RAIS, que era a Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho, ali para dizer quantos funcionários, quantos trabalhadores a instituição empregava. Exatamente. Em outro documento era o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Isso era obrigação. Todos os anos a gente tinha que fazer essas declarações, a RAIS e o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Passou-se o tempo e agora outros documentos que não são mais aqueles, outros documentos precisam ser declarados, outras declarações precisam ser feitas. E aí eu queria que você colocasse para a gente quais são hoje os documentos exigidos a serem declarados anualmente ou mensalmente, parece que tem um que é mensalmente, das associações. Aqui nós temos a associação, não vou nem fazer propaganda, né? Uma associação de pequenos agricultores. É, Como é uma comunidade tradicional, sempre tem no nome dessas associações, e é rural, né? É uma comunidade rural, sempre vem no nome dessas associações a palavra agropastoril. É uma associação agropastoril de pequenos produtores. Isso, né, aqui nós temos né, é muito comum, né, esse nome, esses nomes nas associações aqui, nas comunidades. Aqui na Bahia, só desse segmento, nós temos mais de 500 associações, só desse segmento, né, de comunidades de fundo de pasto, fecho de pasto, no estado da Bahia. A Universidade Federal da Bahia fez um mapeamento onde mapeou mais de 500 associações é, com essas características. Então, aí a pergunta que eu fiz, quais são hoje os documentos, quais são hoje as declarações que são necessárias serem feitas anualmente dessas associações? Obrigado. Bom, nada. Então, realmente hoje as coisas se atualizaram muito e existem documentos que estão cada vez mais atuais e a burocracia é um pouco maior. Então, os pontos principais anuais hoje em dia é o Imposto de Renda PJ, ele continua, e o CSLL, né, que é a Contribuição sobre Lucro Líquido, que mesmo sem a instituição não contabilizar lucro líquido para a instituição, ou para seus investidores, etc., porque não existe, a gente precisa passar por uma contribuição mensal para divulgar os dados da Receita Federal, confirmando que somos entidades isentas, tá? Um outro documento bem importante é o E-Social, que é o antigo RAIS. Então, o E-Social hoje
ele é uma informação que você precisa passar mensal. Essa informação é através do nosso certificado digital. Então, as instituições que já têm CNPJ, tirem o certificado digital de vocês, porque os próximos passos da Receita Federal, das organizações, são assinaturas com o certificado digital, e com esse certificado digital você consegue fazer todas as informações necessárias. E o fiscal é a DIF, NFST, que é nada mais do que identificar as notas fiscais dos seus impostos que estão sendo retidos em caixa. E a Previdência Social, né, que será substituída pelo FGTS Digital a partir de janeiro de 2024. Tudo isso precisa ser acompanhado, mesmo com a entidade isenta, né? É basicamente o que a gente precisa acompanhar hoje. Everton, ainda tem algumas perguntas no documento, eu acho que estão na segunda página em verde. Dá uma olhada, vê se você já respondeu todas ou se falta alguma ali. Ai, não tinha visto essa de baixo, verdade. Moça, Romilda perguntou: eu legalizei uma instituição este ano, mas não estou realizando as atividades devido a algumas diversidades. Acho que eu já respondi isso, né? Tenho que pagar algum tributo? Você só precisa pagar tributo se a sua instituição está tendo alguma movimentação fiscal, jurídica, tributária. Então, se você não está tendo faturamento, não há necessidade de informação. Mas se vem recebendo doação, o ideal é que você faça as apresentações fiscais à Receita Federal para que não tenha nenhum problema jurídico no futuro. Tá? Nossa instituição pode, por conta própria, providenciar o CNPJ? Pode. Mas é claro que precisa de uma estrutura necessária para abrir um CNPJ sobre associação jurídica, né? Acho que na primeira aula falou um pouco melhor sobre essa parte. Nós temos recursos em caixa antes de ter CNPJ. Como lançar esse recurso? Esse recurso é fruto da contribuição das associados e doações. Foi a pergunta do Cláudio, a parte que eu respondi, acredito também, mas nada mais Cláudio, que depositar na conta da empresa PJ, não tem problema nenhum você fazer isso, até porque é um recurso que não é da pessoa que está alocado esse dinheiro. Então, o ideal é que seja depositado automaticamente numa conta PJ, já em nome da associação, e desvincule esse recurso da conta pessoal de alguém, tá? Jorge, você teria a relação completa das certidões negativas e que uma ONG precisa ter? Eu tenho, mas eu não tenho de cabeça. Eu posso me comprometer a colocar dentro no arquivo que vocês vão receber com todas as informações que a gente precisa passar para vocês. Então, eu me comprometo a falar sobre as certidões negativas, mas normalmente certidões que garantam que vocês estão em conformidade com a Receita Federal, com as leis trabalhistas. Eu vou descrever todos os nomes dentro do nosso material e vocês vão receber quando for enviado para vocês. Existe norma constitucional vedando a tributação de organizações sem fins lucrativos? Quais são os tributos devidos pela organização de fato? Só pela transação bancária é devido a alguma atribuição para algum membro federativo, seja município, estado ou união? Boa pergunta. Bom, os tributos dependem muito da atividade da sua instituição. Se você tem uma instituição que é voltada à venda, você tem que pagar os tributos que são vinculados ao comércio. Se você tem uma instituição que é voltada à prestação de serviço, você tem que pagar o ISS, que é voltado à prestação de serviços. Tá? Estando com a execução financeira, mesmo a associação sendo sem fins lucrativos, a justiça pode penhorar os bens da associação? Bom, eu preciso constar isso com o jurídico. Antes, tudo que era vinculado no seu CPF, independente da atividade fim da sua empresa,
você pode ser penalizado em perder os bens daquele CNPJ. Eu não tenho essa informação fixa agora, mas eu posso me comprometer também a colocar dentro do material essa pergunta. Tá bom? Estou em dúvida sobre a visibilidade DBR, requerimento eletrônico que um cartório pediu para fazer. Tem que ser com o contador, pode ser alguém dentro da ata de fundação. Pode ser qualquer pessoa que seja vinculada ao seu CNPJ. Então, se existe você tem alguma pessoa contratada dentro do seu CNPJ, essa pessoa pode se vincular ao CNPJ. Se não tem nenhuma pessoa vinculada, pode ser qualquer pessoa que possa pedir esse documento através do mapa da própria. Esqueci o nome do cartório. Boa. A 14ª pergunta. Como ouvimos da Neide, no caso da Associação Habitacional Esperança, já existe um dinheiro em caixa em vez de doação e contribuição associados. Qual seria a maneira correta de nomear esses valores em caso de fiscalização? É isso, pegar o recurso que está na conta da pessoa física e transmitir para a conta da associação. E aí, se for questionado de onde é esse recurso, é ideal que a pessoa que tem a posse desse recurso faça um endossado, né, uma carta, dizendo que o recurso estava sobre posse na conta pessoal dele, porque a associação ainda não tinha CNPJ para abrir uma conta bancária. Então, o primeiro passo é tirar esse recurso o mais rápido que puder da conta de pessoa física, transferir para PJ e alocar isso como doação. Essa pergunta foi de Fabiana Pacheco. Beleza, Everton. Eu acho que essa é a última pergunta que foi anotada aqui. Eu estou vendo aqui o horário também. Encaixou Sim. perfeitamente, né? Alexandre levantou a mão. Talvez possa colocar a última pergunta da aula de hoje. A gente vai também, que nem na outra aula, eu acho que todo mundo recebeu o e-mail ontem com os materiais e respostas da primeira aula. Se não recebeu, talvez é porque a gente não tem o seu e-mail, tá, gente? Então, tô vendo, por exemplo, aqui tem uma Fabiana, uma Carla, uma Dejurema, uma Camila, uma Jana e um Windows 7 que não tem o sobrenome ou o nome. Então, a gente não tem como saber se é você. Então, se puder colocar ali no chat seu nome completo, seu e-mail, a gente vai estar mandando outro e-mail com essa aula de hoje, o link do vídeo, e alguns materiais. Então, antes de agradecer e concluir a aula de hoje com o Everton, talvez o Alexandre, se você puder abrir a câmera, Alexandre, é sempre bom ver, senão só abrir o microfone, tá? Tem que abrir o microfone também. Você consegue abrir? A gente, isso, foi, Alô? foi. Eu participo do Grupo Esperança e poderia contribuir, porque a orientação de você transferir todo o dinheiro da conta de pessoa física para pessoa jurídica vai dar problema, né, depois do imposto de renda, porque são diversas doações, diversas pessoas físicas. Aí a melhor forma seria você desmembrar esse valor por pessoa física. Então, a transferência da conta da tesoureira para a pessoa jurídica direta, depois vai acarretar problema no imposto de renda. Então, precisa desmembrar esse valor, retroagindo ao período por pessoas que contribuíram com esse valor. Então, a pessoa contribui há 3 anos, vai entrar no fluxo de caixa o valor total desses 3 anos, mais com o CPF da pessoa que fez a doação. Senão, vai acarretar problema no imposto de renda. Então, tem que a diretoria pensar uma forma, pedir uma consultoria para fazer devidamente, para não começar a gestão com problema depois no imposto de renda. Então, eu vejo que a melhor forma é essa: desmembrar o valor, fazer o fluxo de caixa, lançando pessoa por pessoa, doação por doação,
com o montante total nessa doação nesse período desse ano. Obrigado. Encerrei. Agora eu não estou ouvindo. Obrigada, Alexandre. Não, tranquilo. Se quiser encerrar, Everton, fica à vontade. Depois a gente Bom, é tira isso. do coletivo. Tá bom. Essa alternativa também que o Alexandre trouxe é viável, mas a carta endossada, Alexandre, ele já protege porque a associação ela não existia, né? Então, para não deixar o recurso sem um lugar disponível, alguém cedeu isso, é só endossar uma carta de doação, colocar as pessoas que estão vinculadas a isso dentro da própria carta, que também é válido para a Receita Federal, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço a vocês, desejo uma boa noite. Eu me comprometo a trazer as respostas que eu combinei que levaria para o material. Por favor, não me deixem esquecer, pessoal da Conquete. Eu levo as informações direto. E aí, no próximo encontro, a gente volta com a parte mais contábil e a gente vai falar de métodos mais estratégicos, os pontos mais principais de impostos, que eu vi que tem muita demanda de dúvida sobre essa parte, né? Então, no próximo, a gente vai falar um pouco mais sobre essa temática mais direta ao ponto, né? Um pouco mais a parte mais específica do assunto, a contábil, trazer os impostos, trazer as regras trabalhistas. E no próximo assunto a gente traz isso aí para vocês. Me comprometo e uma boa noite para todos. Obrigada, Everton. Gente, vamos abrir a câmera, tirar nossas fotos tradicionais aqui do final das nossas reuniões virtuais. É sempre bom ver o rostinho de todo mundo, ainda mais com uma atividade dessa que atraiu tanta gente nova. Bom ver todo mundo aí. Vamos lá, 1, 2 e 3. Mais uma. 1, 2, 3. Gente, valeu, Obrigada, tchau. Boa Boa noite a noite. todos aí. Obrigada. Bom Boa noite, feriado. tchau, tchau. Boa noite, Boa noite. pessoal. Boa aula.